cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por esta noite, podermos nos reunir para cultuar a Deus, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor. Você está convidado a abrir a sua Bíblia conosco, para nós meditarmos aqui na Palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, versículos de número 11 até o versículo 19. Diz assim a Palavra de Deus, nesse texto que só é encontrado no livro de Lucas, e ele traz como título a cura dos 10 leprosos. E diz assim o texto bíblico, a partir do versículo 11, capítulo 17. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. O texto que nós estamos lendo é um relato de um episódio que aconteceu no ministério de Jesus, quando ele, das dezenas de viagens que fazia nas estradas de Israel, indo da Judéia para a Galiléia, da Galiléia para a Judéia, pregando em muitas cidades e anunciando a muitas pessoas a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o perdão de Deus. Jesus então estava voltando da Galiléia para Jerusalém. E naquele território, entre a Galiléia e a Judéia, ficava o território de Samaria. Aquele lugar era habitado por um povo que vivia em conflito com os judeus. Os samaritanos têm a sua origem 500 a 600 anos antes de Cristo, quando eles voltaram do cativeiro da Babilônia. Os judeus voltaram para a terra de Israel. Os samaritanos estavam lá, eram estrangeiros que haviam sido enviados pelo rei da Síria para dominar aquela terra. E eles eram um povo misturado. Eles cultuavam a Deus, ao Deus de Israel, mas também cultuavam os ídolos que eles tinham nos seus países, nas suas terras, antes de viajarem para Israel. E aquele povo, quando Israel voltou, quando os judeus voltaram para a sua terra, aquele povo era mal visto pelos judeus, porque os judeus olhavam aquele povo como um povo que se misturava. Eles não eram fiéis somente a Deus, eles também tinham rituais, eles também tinham práticas idólatras, eles também tinham muitas coisas que os judeus não aprovavam, não concordavam. E Jesus tinha que passar por aquela região. Jesus precisava chegar a Jerusalém. E aqui o texto bíblico diz que nesse trâmite para Jerusalém, ele para em uma pequena cidade, e o texto não nos revela que cidade era, não revela exatamente
exatamente se a cidade estava na Galiléia, se estava em Samaria, era naquele caminho. Mas uma coisa nós encontramos aqui no texto. Aquela aldeia, aquela cidade, aquele povoado, ele tinha algo muito interessante. Havia naquela localidade 10 homens leprosos. Talvez até existissem mais. Mas por algum motivo aqueles homens devem ter ouvido falar que Jesus estava passando naquele lugar e eles então se dirigiram juntos até Jesus. E eu quero frisar uma coisa muito interessante que o texto nos mostra, que pelo menos um daqueles homens era samaritano. Outros 9, nós não temos ideia de onde era. Talvez existisse mais algum samaritano, é muito provável. Talvez existissem judeus entre aqueles homens. Talvez existissem estrangeiros. O fato é que o homem leproso naquela época era incluído em uma lei de proteção sanitária que obrigava aqueles homens a viverem longe da comunidade. Aqueles homens viviam numa prática permanente de isolamento. Eles não podiam se aproximar. A tradição e a história dos judeus diz que eles precisavam ficar, no mínimo, a 100 passos de qualquer pessoa. Isso equivale aproximadamente a 50 metros. Os leprosos não podiam se aproximar mais ou menos do que 50 metros de qualquer pessoa. Eles precisavam estar isolados, porque a lepra era uma doença contagiosa, era uma doença que poderia trazer grandes males à sociedade. Então, o que se via era que os homens doentes se agrupavam e viviam fora das aldeias, fora das cidades. Eles viviam lá em cavernas, viviam em algum tipo de casa que faziam para estar morando juntos. Ali eles tinham a única convivência, eram com doentes que tinham o mesmo destino deles. Aqueles homens não tinham nenhuma vida social. Eles eram proibidos de ir ao templo. Não podiam frequentar as sinagogas. Não podiam participar de eventos sociais. Não iam a casamentos, não iam a festas. Aqueles homens não podiam ter um relacionamento com mulheres e constituir uma família. Aqueles homens eram privados de todo o bem e de toda a liberdade por causa da doença que possuíam. E além do mais, aqueles homens também carregavam consigo o sofrimento que a lepra lhes causava. Aquela doença de pele com certeza trazia uma variedade de dores, de incômodo, de mau cheiro e de uma aparência ruim, destruída por aquela praga, por aquela doença, por aquela enfermidade. E aqueles homens, de alguma maneira, ouviram que Jesus estava passando naquela cidade. E Jesus já era bem famoso. Aonde Jesus ia, havia cura. Os leprosos eram curados, paralíticos andavam. Aonde Jesus passava, pessoas oprimidas por Satanás eram libertas. O diabo não tinha poder, não tem poder nenhum sobre a palavra de Deus, e quando Jesus chegava, o diabo tinha que sair. As pessoas eram livres. Nós vemos ao longo do Evangelho
familiares que de longe deixavam ali algum suprimento e iam embora. Aqueles homens, além de toda essa restrição, eles não podiam cultuar a Deus, não podiam estabelecer nenhum tipo de culto ao Senhor, carregavam consigo aquela maldição daquela doença. Mas eles, ouvindo falar de Jesus, carregados das suas necessidades, eles se juntaram e disseram: vamos até o Senhor, vamos encontrar esse Jesus que liberta e que salva, nós estamos precisando. Irmãos, nada motiva tanto o ser humano quanto a sua necessidade pessoal. Quanto maior a nossa necessidade, parece que mais nós nos lançamos em busca de alternativas. Aceitamos tudo, experimentamos tudo, muitas vezes aquilo que nós mais recusávamos, aquilo que nós mais desprezávamos, aquilo que nós mais condenávamos, quando estamos em aflição, em sofrimento e em dor, nós não vemos saída nem para um lado nem para o outro, muitas vezes nós passamos a lançar mão do que vem à nossa frente. Se alguém nos propõe uma situação absurda, a gente acaba fazendo aquilo ali só para aliviar a dor e o sofrimento que muitas vezes nos acomete. A Bíblia fala de um cidadão chamado Naamã, um grande general da sua época, um homem ilustre. Ele foi procurar o profeta em Israel. Ele não era israelita, era um capitão sírio, e ele foi procurar o profeta porque ele também era leproso e ele buscava uma cura para a sua doença. E ele já tinha tentado todas as alternativas e ninguém resolveu o problema dele. Ele era muito rico e muito influente, teve acesso a muitos médicos, foi tratado no seu país pelos curandeiros que haviam, não achou solução em lugar nenhum e correu para Israel. Alguém disse que em Israel havia um profeta do Deus Altíssimo, que era Eliseu. E ele vai ao rei de Israel com uma carta dizendo: quero ser curado, eu vim aqui para tu me curar. O rei até achou aquilo um absurdo. Como é que aquele homem pensava que ele era Deus? E aí o profeta disse ao rei: manda o homem vir até mim, tu vai ver que Deus é poderoso para restaurar a saúde dele. E o homem foi, com uma caravana cheia de pessoas, muitos soldados, haviam vários animais carregados de ouro e prata e muitas roupas finas. E chegou próximo da casa do profeta. Alguém foi avisar o profeta: Naamã está lá fora te esperando. O profeta, sentado em casa como estava, chamou o seu aprendiz e disse: vai lá onde Naamã e disse para ele tomar um banho lá no Rio Jordão, 7 mergulhos, Deus vai curar ele da doença dele. O rapazinho foi lá onde Naamã, quando chegou, disse para Naamã. Naamã ficou furioso, porque Naamã esperava que o profeta fosse lá passar a mão nele, fazer algum passe de mágica sobre ele, porque Naamã estava acostumado a viver isto. Mas nada daquilo foi feito, e Naamã, irritado porque o profeta nem sequer foi até ele, Naamã disse: eu não vou-me embora. Lá na minha terra tem rios de águas muito melhores do que o Jordão. Mas alguém que estava do lado dele disse: ô Naamã, tu veio de tão longe, se ele tivesse mandado tu fazer uma coisa difícil, tu iria. Vamos lá no Jordão. E aí falaram com ele, e ele estava precisando, leproso, dos pés à cabeça. A pele de Naamã era só ferida, e ele, com aquela condição que estava, percebendo as suas feridas, a sua dor, ele pensou: eu vou me humilhar, mas eu estou precisando, eu vou lá no rio. E foi no Jordão. Chegou lá, com toda aquela plateia lhe assistindo, ele desceu às águas do Jordão. Mergulhou a primeira, a segunda, a terceira vez. Na sexta vez ele mergulhou. Quando ele olhava para si mesmo, ainda havia as feridas, mas ele creu no profeta e mergulhou a 7ª vez. Quando ele levanta da água, a pele dele estava limpa como a de uma criança, irmãos.
Aleluia. E ele ficou surpreso com aquilo que acontecera com ele. Nunca Naamã havia vivido algo semelhante. E eu fico pensando que Naamã não voltou correndo para a Síria. Não voltou o rei de Israel, ele voltou lá onde o profeta para agradecer, mas o profeta recusou os seus tesouros. E Naamã disse: olha, mais uma coisa eu vou te dizer, deixa eu levar um pouco de terra de Israel, porque nunca mais eu vou adorar outro Deus que não seja o Deus de Israel. E o profeta diz: vai em paz, Deus abençoe a tua vida. Ele foi embora e nunca mais Naamã esteve doente. E a palavra de Deus nos fala desses 10 leprosos, homens que também foram ao encontro de Jesus. E ao chegar próximo a Jesus, de longe, guardando a distância devida, eles gritam ao Senhor, de longe. E diz aqui no versículo 13 que eles levantaram a voz, gritando para chamar a atenção de Jesus. E eles diziam: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E eles gritavam. E dado o momento, Jesus para ouvir o clamor daqueles homens. Eu quero dizer a você esta noite que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar. A palavra de Deus nos diz que não há coisa alguma difícil ao Senhor. Ele opera o impossível. Ele faz aquilo que ninguém consegue fazer. A Bíblia diz que desde a antiguidade não se viu, nem com ouvidos se percebeu. Não se viu de forma alguma um Deus além do Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Deus é poderoso para mudar a situação daqueles que clamam por sua misericórdia. Quantos em Israel, centenas de pessoas foram curadas, libertas, foram salvas, porque clamaram pela misericórdia de Jesus. E eu vou dizer a você uma coisa: ainda hoje o Senhor continua salvando, perdoando, libertando e curando. Ele tem condições de socorrer todo aquele que clama por Ele, por misericórdia. Não importa se você está longe, como estiveram os 10 leprosos. Não importa se você toca nele, como aquela mulher hemorrágica tocou e foi curada. Não importa se você apenas conversa com ele. Não importa se você vai em busca de Cristo, em busca de misericórdia. Deus pode mudar a situação da sua vida. E Jesus, de longe onde estava, vendo o clamor daqueles homens, então ele olha para eles e grita para eles: olha, vão até o sacerdote, vão até lá e mostrem para o sacerdote que vocês já estão curados. Porque a lei dos israelitas dizia que quando alguém fosse curado de lepra ou das lesões de pele, deveria procurar o sacerdote, e o sacerdote examinaria a pele daquele homem, daquela pessoa, para verificar se estava curado. Havia critérios para considerá-lo curado, livre daquela doença de pele. E aqueles homens, ainda cheios de lesões, creram na palavra de Jesus e foram. Se você notar no capítulo 14, um dos primeiros efeitos que aquela palavra de Jesus causou no coração daqueles 10 homens foi a fé. Porque a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Enquanto muitos gastam muito do seu tempo ouvindo coisas tolas, coisas que não edificam, coisas que não constroem, coisas que não lhe trazem benefício,
Muitos perdem muito tempo ocupados com tantas coisas que não têm nenhum valor, mas não têm tempo para ouvir a palavra de Deus. Começam e abandonam, não se aprofundam em Deus. Estão alimentando a sua mente, o seu corpo, mas a alma está morrendo. Mas aqueles homens, ao ouvirem a palavra de Jesus, eles creram. E mesmo não estando ainda limpos da sua doença, diz a Bíblia que eles foram aos sacerdotes. E enquanto eles se deslocavam, Deus operou o milagre da cura em todos eles. E diz no versículo 14 que indo eles, ficaram limpos. Eles foram pela fé. A fé vem primeiro, o milagre vem na sequência da fé. Aqueles homens não teriam recebido a bênção se tivessem desprezado a palavra. Porque quando Jesus os mandou aos sacerdotes, eles ainda estavam vendo as suas lesões. Estavam como Naamã, cobertos de doença. Estavam como Naamã, que nos 6 primeiros mergulhos continuava vendo as feridas na sua pele. Mas aqueles homens creram e obedeceram a Jesus e foram, e no caminho Deus os curou da sua lepra. As lesões desapareceram. Quando eles chegaram aos sacerdotes, estavam curados. E os sacerdotes deram então o aval daquela cura, constataram aquela cura. Mas primeiro veio a fé. Depois da fé vem a bênção. Mas me surpreende, irmãos, que nem todos reagem como reagiu um daqueles leprosos. De 10 pessoas que foram abençoadas por Deus e curadas da doença, socorridas na necessidade, diz a Bíblia no versículo 15 que apenas um deles, vendo que estava curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E ele não só voltou até Jesus, mas ele se jogou aos pés de Jesus, com o rosto em terra, e o adorou. E essa parte deste milagre me chama a atenção, porque também chamou a atenção de Jesus, que ficou surpreso e perguntou para aquele homem: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Onde estão os outros que foram abençoados? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este homem estrangeiro, esse samaritano? Isso me surpreende, irmãos, porque esta tem sido a realidade de muitas pessoas hoje. Grande parte e a grande maioria das pessoas estão agindo como agiram aqueles 9 leprosos. Esta proporção de 90% de ingratos, representando a grande maioria. Esta proporção, de fato, é o que nós vemos hoje na humanidade. As pessoas têm até buscado a Deus. As pessoas procuram a Deus nas horas de necessidade. Procuram para ser curadas. Procuram para ter um problema resolvido. Procuram Jesus porque querem se libertar de uma situação que está incomodando. Quantas pessoas estão indo às igrejas porque estão passando necessidade financeira e acham em seus corações que buscando a Deus, Deus vai mudar aquela situação, e de fato Deus faz isso. Deus socorre, Deus é misericordioso, Deus é cheio de amor. Jesus, ele tem um coração que não tem tamanho, ele atende a todo aquele que clama por ele. E quantos estão buscando e estão recebendo de Deus?
recebendo suas curas, recebendo solução para os problemas, aliviando as suas dores, escapando de situações difíceis, mas nem todos reagem como reagiu aquele único homem. São poucos o que fazem o que realmente é mais importante. E aquilo que é mais importante, só um fez. E primeiro, ele reconheceu que estava curado. Veja, no versículo 15, aquele homem reconheceu que estava curado. E ele então, ao ver que Deus havia feito um milagre, ele voltou a Jesus, dando glória a Deus. Você sabe o que a maioria das pessoas fazem? Talvez eu e você já tenhamos feito isso alguma vez. Nós oramos, pedimos oração para as pessoas, Deus vem e ouve e atende, e alguns meses depois, quando vamos conversar sobre aquela situação, nós dizemos, foi um médico muito bom que me ajudou. Nós dizemos, foi um advogado muito bom que me atendeu. Foi o meu amigo que falou com fulano, que falou com ciclano, e o meu problema foi resolvido. Ou então você diz, eu mudei, eu fiz assim, alguém me aconselhou, e eu fiz, eu aconteci, resolvi o problema. Mas se esquece de agradecer a Deus. Este é o caminho dos 9 ingratos. Pessoas que não reconhecem aquilo que Deus faz por eles mesmos. Quando passa a crise, quando passa o sofrimento, quando passa a dor, esquecem-se que Deus é quem opera por misericórdia. Mas aquele único homem reconheceu que havia sido curado e voltou glorificando a Deus. E é tão importante nós nos voltarmos para Deus. Voltar para Deus é algo tão forte, tão necessário. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, nós temos ouvido o chamado de Deus para nós. Jesus reforçou esse chamado, por exemplo, na parábola do filho pródigo, que volta à casa do pai. Quantos de nós conhecem esta palavra? No Salmo 80, há 4 vezes repetido esta expressão para que nós nos voltemos para Deus. Por exemplo, no versículo 19 diz assim: faze-nos voltar, Senhor Deus, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ele diz, faze-nos voltar, Senhor. Você se volta para Deus, você tem voltado em direção ao Senhor, você tem ido em direção a Jesus. 9 homens foram abençoados, mas cada um seguiu o seu caminho e nenhum voltou para agradecer ao Senhor. Os homens querem receber bênçãos, vitórias e coisas boas de Deus, mas não querem se voltar para Ele. E aquele homem não só reconheceu o que Deus fez por ele, não só voltou para Ele, mas também, diz o versículo de número 16, ele caiu aos pés de Jesus, de rosto em terra, e o adorou, lhe agradeceu. O Senhor foi agradecido, foi reconhecido, e aquele homem, quando ele veio aos pés de Jesus, foi para dar glória a Deus pelo que Deus fez por ele. Ele veio adorar o Senhor. Talvez isso esteja o que te falta. Talvez esteja faltando você reconhecer o que Deus tem feito por você, ser agradecido, se voltar para Ele e servi-lo. É preciso servir ao Senhor, é preciso adorar o Senhor, é preciso honrar o Senhor, é preciso se entregar ao Senhor para segui-lo, para obedecê-lo. Não queira ser como aqueles 9 homens que recebem a bênção e vão embora, desprezam, são ingratos, são desobedientes, não se aproximam de Deus. Mas aquele homem reconheceu, voltou aos pés do Senhor e o adorou. Ele passou a servir a Cristo.
E o resultado disso na vida dele, Jesus fala no versículo 19: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem teve duas grandes bênçãos na vida. Os 9 só tiveram uma. Foram curados, seu corpo físico estava restaurado. Mas aquele que voltou para Deus, aquele que voltou para adorar a Deus, não só teve a sua cura física, mas também a sua cura da alma. Ele foi perdoado e foi salvo. Jesus disse para ele: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Meu amigo, minha amiga, você e eu precisamos de Jesus, precisamos nos voltar para Ele, precisamos servi-lo com fidelidade, em gratidão e obediência. Desta forma, nós poderemos também ser abençoados como aquele homem foi, e a nossa fé nos salvará em Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe você. Que o Senhor abra o teu coração para que você se volte para Ele, para servi-lo, para adorá-lo. E que esta semana seja uma semana abençoada para você, em nome de Jesus.